E a gente vai falar um pouco, como o nosso primeiro objeto de estudo são os protozoários, eu vou falar um pouco sobre uma introdução rápida sobre a protozoologia, que é importante sobretudo para quem não viu isso ainda, né? Até para quem já viu, dar uma relembrada nisso é interessante. Qualquer coisa vocês me param aí se não entenderem alguma coisa, quiserem que revise alguma coisa, enfim, tá? Podem ficar à vontade aí, tá? Outra coisa, eu conversei com o Hugo da possibilidade do curso de ectoparasitos e eu já estou começando a pensar em algumas possibilidades para a gente fazer lá para novembro, se eu não me engano, certo? Então eu passo para vocês mais para frente o que a gente tinha conversado ontem sobre fazer essa parte de ectoparasitos separado, para que vocês, sobretudo aqueles que vieram de transferência, terem contato com essa parte que a gente não vai abordar aqui na disciplina, tá? Bom, então a gente começa a falar de protozoologia. Tá, o que é protozoologia na cabeça de vocês? Ou não é nada? O que vocês acham? Já viram falar desse termo? O que vocês acham? Quem fez agentes infecciosos e parasitários tem a obrigação de saber o que é protozoologia. E aí, povo? Gabriela, não adianta só rir, não. Ana Clara também sumiu lá agora, né? O Manuel não fez agentes comigo, eu acho. O que é protozoologia? Fiz e passei, eu só não lembro desse nome. Você fez, Manuel? Fiz. Ah, tá certo. Protozoologia. Estuda os protozoários. O que são os protozoários? Ah, muito bem, Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. E aí? O que são os protozoários? Alguém me ajuda? Pode ligar o microfone, fica à vontade. Hum? Nada? Eu tô igual esse menininho aí, apavorado, que vocês não me falam nada comigo. Eu vou começar a chorar aqui agorinha. E aí? O que são protozoários? Me dê um exemplo de protozoário. Alguém. Vou chamar um pelo nome aqui. Pera aí, deixa eu ver. Micro-organismos que se alimentam de outros seres vivos? De certa forma né? Porque todos os parasitos eles têm essa característica, né? Vivem, se alimentam dentro de um outro hospedeiro. Deixa eu ver. Flávia de Jesus, minha filha, me ajuda. O que é um protozoário? Dá um exemplo, pelo menos, de um protozoário que você já viu na sua vida. Não? Ô, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, olha só. Protozoologia, tripanossoma, obrigado, né? Valeu. Protozoologia é uma parte da biologia, e nesse caso aqui, uma parte da parasitologia, né? Mas a protozoologia é uma parte da biologia que estuda protozoários. O que são protozoários? São organismos eucariontes, tá? Então, as células desses parasitos são como as nossas, né? São como as células animais, tem núcleo bonitinho. E, além disso, a gente tem seres normalmente unicelulares, heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles têm que ingerir isso, né, capturar isso de algum lugar. Esse lugar é justamente o sangue, o tecido, enfim, o local que ele parasita, né? Alguns deles apresentam cílios e flagelos ou flagelos, né? Outros têm movimentos ameboides que mudam a forma do corpo e vão se movimentando, né? A gente tem vários parasitos, várias conformações morfológicas diferentes que estão agrupados no mesmo sub-reino que é chamado de protozoa. Lembram lá do reficofage que a gente falou ontem, né? Eu ia falar na semana passada, que a gente conversou ontem do reficofage, né? Reino, filo, classe,
Então, tudo aquilo lá, é aquela classificação, né, do reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, o protozoa, né, é um sub-reino. Então, ele está ali entre o reino e o filo, certo? E nesse sub-reino, nós temos parasitos que fazem parte, né, o que engloba mais ou menos 60 mil espécies de protozoários, de organismos vivos, tá? Muitos deles são protozoários de vida livre, muitos deles, Babés é protozoário também, né? Babés é o protozoário que a gente viu lá no semestre passado, né, no outro. Então, dentro, né, desse grupo, desse sub-reino protozoa, nós temos uma porrada de protozoários. Mas, professor, todos eles são parasitos? Não. Mais ou menos, estima-se aí que cerca de 10 mil protozoários, espécies de protozoários, sejam parasitos, extra ou intracelular, tá? Mas e aí envolvem parasitos de planta, né, de um monte de coisa, mas somente algumas dezenas deles causam doenças ou são parasitos do homem e de animais. E aí a gente tem uma variabilidade gigantesca com relação não só a características morfológicas, mas também, por exemplo, quando relacionado a locais de parasitismo, né? Vocês sabem me dizer algum local que pode ser parasitado por um protozoário? Alguém me ajuda? Vocês já falaram de dois protozoários aí, né? Alguém falou de Trypanosoma, outra pessoa falou sobre qual foi o outro? Babésia, né? Intestino pode ser parasitado por protozoário. Alguém conhece algum protozoário intestinal? Sangue, a célula? Então são vários os locais. Por exemplo, tem um cara que parasita peles e mucosas, né? Giardia parasita intestino, muito bem, Cristina. Então, a gente tem, por exemplo, no caso de pele e mucosas, né? O tegumento de maneira geral, pode ser parasitado, por exemplo, por leishmania, né? Tanto nós, seres humanos, quanto os nossos animais, sobretudo os cães, apresentam sinais clínicos de parasitismo nessa localidade, em peles e mucosas, né? Então a gente tem leishmania, o complexo Leishmania donovani, o complexo Leishmania infantum, o complexo Leishmania brasiliense, todos esses, né, podem causar lesões de pele também, sobretudo aqueles do complexo brasiliensis que causam leishmaniose tegumentar, né? Então, são lesões que variam desde lesões muito pequenas, né, ulceradas, até lesões que desconfiguram tudo, né? Porque imagina, o parasito está aqui localizado nessa região de pele, de mucosa, ele começa a gerar uma reação inflamatória e isso vai levando a uma morte tecidual grande, né? E normalmente, quando esses parasitos estão presentes, na maioria dos órgãos, eles vão causando isso, né? Muitos deles causam justamente lesão tecidual. Vai havendo uma reação inflamatória muito exagerada, vai havendo, né? Por conta do próprio parasitismo, uma destruição dessas células por baço, por exemplo, né? Então, a presença desses parasitos, independente de onde seja, é muito prejudicial, né? Então, por um exemplo de peles e mucosas, a gente tem aí o protozoário leishmania, né? A gente também tem parasitos que parasitam o sistema nervoso central, né? Então, nós temos que podem ser encontrados no sistema nervoso central. Então, um que todo mundo conhece é toxoplasma, né? Já ouviram falar de toxoplasma alguma vez na vida de vocês? Não? Já? O que vocês já ouviram falar de toxoplasma? Que é o do gato lá, né? Que todo mundo incrimina o pobrezinho do gato, né? É. Então, muitas pessoas, né, seres humanos, animais, desenvolvem toxoplasmose. Exatamente. Desenvolve toxoplasmose
tecidual, né, no sistema nervoso central, porque o parasita ele tem um tropismo por sistema nervoso, por retina, né, enfim, então é um parasito que ele acaba atingindo o sistema nervoso, mas não só ele. A gente tem também tripanossoma podendo levar a esse tipo de quadro neurológico, plasmodium, que alguém já ouviu falar de plasmodium? Não? Já? Quem quer plasmodium? Causa o quê? Hein, Juliana? Plasmodium causa o quê? Malária, muito bem. Então, Plasmodium, Entameba, que causa também doenças intestinais e extraintestinais, todos esses podem acometer sistema nervoso central. A gente também tem parasitos que acometem o intestino, como vocês falaram, né? Entre eles, um que todo mundo conhece, Giardia, né? Giardia lamblia, que é esse parasito bonitinho aqui, né? Que tem dois núcleos, a coisa mais lindinha do mundo, a gente vai falar sobre ele. Mas além desse, a gente tem vários outros. Olha só o tanto de protozoário que podem ser encontrados nos intestinos. Normalmente, uma característica desses protozoários intestinais é justamente o fato deles causarem diarreia, né? A maior parte desses protozoários intestinais, eles causam destruição dessas vilosidades e acabam levando o indivíduo a ter diarreia por conta da má absorção de água, né? Então, o intestino também é um lugar bastante parasitado por protozoários. A gente também tem protozoário que parasita vias urogenitais, né? Tritricomonas fetus, por exemplo, que acomete muitos ruminantes, sobretudo os bovinos, né? Causa aborto, causa corrimento, né? Então aqui a gente tem uma figura, uma foto de uma vagina de vaca com um corrimento, né? Meio purulento. Então isso é bem característico de Tritricomonas fetus, tá? Tem um parente desse bicho aqui que é Trichomonas vaginalis, que causa doença em humanos também, né? Que causa tricomonose, principalmente em mulheres, e causa um quadro clínico bastante semelhante, tá? Baço e fígado, né? Que é o que a gente chama hepato e esplenomegalia, né? Baço, esplenomegalia, fígado, hepatomegalia. Então, esses parasitos, né? Por exemplo, aqui a leishmania, que é o principal causador desse tipo de quadro, que causa a leishmaniose visceral, por exemplo, né? A gente tem um aumento considerável do volume abdominal, né? Das pessoas, sobretudo as crianças que são acometidas por essa doença, né? Justamente esse inchaço se dá pelo aumento exagerado do baço, né? Não só do baço, mas também do fígado, ó. Nessa foto aqui, ó, eles fazem meio que um desenho representando de onde está o fígado e de onde está o baço. Olha só o tamanho dos órgãos, né? Então isso leva a uma barriga muito aumentada. Entameba também acomete fígado, né? Que é um protozoário, a gente vai falar sobre ele, que causa amebíase, tá? Que é um quadro bastante grave, pode acometer sistema nervoso e é um Deus nos acuda. Esse parasita é bem chato, o tratamento é difícil, tá? Então, também pode acometer fígado. No sangue, a gente tem vários parasitos do sangue, né? Vocês já falaram aí de Babesia, é, que é um protozoário sanguíneo de várias espécies animais. Babesia parasita quem, hein? Vamos ver se vocês lembram. Nós falamos disso já em outros carnavais. Bovinos, eritrócitos de bovinos, que é Babesia bovis e Babesia bigemina, né? Quem mais? Só bovinos? Cri, 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 cri. Os cães, né, também são parasitados, sempre dentro das hemácias, né? São parasitos intracelulares obrigatórios. Os cães, né? A gente tem para equino, né? Então são várias espécies de Babesia diferentes.
Então, nesse caso aqui, ó, o exemplo que a gente tem aqui de Babésia é um parasito intracelular obrigatório de eritrócitos, né, de hemácias. Então, nesse caso aqui, eu tenho o parasito se multiplicando dentro das células, né? No caso de Trypanosoma, por exemplo, que a gente observa uma fase de vida dele no sangue, né? A fase de vida que a gente observa aqui é uma fase de vida extracelular, né? Então, eu não encontro tripomastigota dentro da célula. Todo isso aqui, ó, esse negócio grandão aqui no meio das hemácias é o parasito. Então ele não está lá dentro se multiplicando, tá? Diferente de Babésia que faz dentro da hemácia. Além disso, além do sangue, também podemos observar protozoários em musculatura, né? Um exemplo muito claro é isso daqui, ó, Trypanosoma, né? Quando fala em protozoário em músculo, todo mundo já lembra de Trypanosoma, né? O que acontece com o coração? Fica, bum, grandão, né? Com uma cardiomegalia, né? Começa a ter um aumento da espessura das paredes do coração, né? Então o miocárdio ele vai ficando bem espesso, isso dificulta batimentos cardíacos e por isso que pessoas que têm tripanosomíase, né, Trypanosoma cruzi, muitas vezes têm problemas cardiovasculares, justamente porque o parasito tem também um tropismo por musculatura, sobretudo a do coração, né? Mas também aqui a gente tem megacólon, tá? Que é um aumento exagerado do diâmetro do cólon, né? Do intestino grosso, que isso também pode ser causado por Trypanosoma cruzi, além também do megaesôfago, que também é uma dilatação é, anormal, digamos assim, do esôfago, tá? Mas a gente tem outros também, né? Tem, por exemplo, o toxoplasma. Toxoplasma é um protozoário que ele pode ser encontrado em várias localidades, no sistema nervoso central, também no núcleo, no músculo, perdão, né? Então a gente vê, ó, cistos de protozoários bem circunscritos, com um monte de célula dentro, né? Que vão servir como fonte de infecção para outro hospedeiro. Então a musculatura também é um ponto importantíssimo de parasitismo, porque isso aqui acaba sendo importante para esse tipo de parasito aqui, né, que é o caso de Toxoplasma gondii, que tem, por característica, ser um parasito heteroxeno. Né? O que é um parasito heteroxeno? Que a gente falou ontem. Um parasito que ele precisa obrigatoriamente de mais de um hospedeiro, né, 2 ou mais hospedeiros para completar todo o seu ciclo. Tá? Então, são vários os locais de parasitismo que esses protozoários se encontram. Tá? E a classificação deles, do ponto de vista zoológico, também é uma das mais complicadas. Porque protozoário, a gente tem, né, dentro desse grupo, dentro do sub-reino protozoa, a gente tem uma variabilidade gigantesca tanto do ponto de vista filogenético quanto do ponto de vista morfológico, né? E biológico também. Então, vocês vão ver que para cada parasito, para cada pequeno grupo, a gente tem uma classificação desde filo muito diferente, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Filociliófora, que estão presentes alguns protozoários ciliados, tá? A gente não vai falar sobre esse filo aqui, a gente vai dar mais foco a outros filos que são mais importantes, tá? Mas aqui a gente tem um parasito, um protozoário intestinal que é chamado de Balantidium, que ele é muito importante para humanos, mas é pouco importante para nós aqui na veterinária, tá? Então a gente não vai falar muito sobre esse bicho aqui. Agora, tem outros filos, né? Esse filo aqui, antigamente era chamado Sarcomastigófora. Vocês vão ver, dependendo do local que vocês pesquisarem, vai estar esse nome ainda, né? Mas isso mudou recentemente. Então, a gente tem aqui filo Rhizópoda, que são aqueles parasitos que têm pseudópodes, né? Ou seja, não tem flagelo, são ameboides, né? São aqueles parasitos que não têm uma forma muito bem definida, tá? Aqui dentro a gente tem entameba, que é um protozoário intestinal de humanos, principalmente, tá? Que causa muito problema, que é conhecido popularmente como amebíase. E casos bem graves podem acometer o sistema nervoso central, inclusive levar a pessoa a óbito. O filo Euglenozoa, que é o que a gente vai ver a partir da semana que vem, tá? Esse filo Euglenozoa engloba parasitos que possuem flagelos
E aqui dentro a gente tem a ordem Trypanosomatida. Dentro dessa galera aqui, nós temos a família Trypanosomatidae, que apresenta na sua morfologia uma estrutura genética que é chamada de cinetoplasto. Aqui dentro estão Trypanosoma e Leishmania, dois dos principais, eu diria, protozoários que têm características zoonóticas, né? Trypanosoma já foi mais importante do ponto de vista de transmissão vetorial, tá? Mas ainda assim, na medicina veterinária, espécies de Trypanosoma ainda causam prejuízos gigantescos à pecuária e aos criadores de equinos, por exemplo, e a Leishmania nem se fala, né? Quem faz estágio, ou já fez, ou tem, né, tem clínica, trabalha em clínica, ou enfim, alguém aqui já viu um cachorro, pelo menos, com leishmaniose na vida, né? Ou sabe de alguém que teve um cachorro com leishmaniose na vida. É uma doença emergente que necessita cuidado e que ninguém quer cuidar direito. Esse é o maior problema. Então, para mim, esse grupo aqui é um dos principais grupos de protozoários que a gente tem para a saúde humana e veterinária, né? Além disso, a gente tem o filo Metamonada, que aqui dentro nós temos a família Hexametidae, onde engloba-se o gênero Giardia, né, e as espécies todas de Giardia que a gente tem, né, que é um parasito intestinal, a gente vai falar sobre ele também. E o filo Parabasala, que engloba a família Trichomonadidae, que aí a gente tem Trichomonas vaginalis, que acomete humanos, Trichomonas fetus, que acomete bovinos, né, e pequenos ruminantes, tá? Não, não passa não. A gente vai falar sobre leishmaniose na semana que vem, tá? Aí vamos tirar esses mitos e verdades da cabeça de vocês, tá? É, Bom, e aí o filo mais importante, mais abundante, mais cheio de bicho que parasita humanos e animais é esse aqui, ó. Filo apicomplexa, né? Quem teve agentes infecciosos e parasitários comigo, o que é um parasito do filo apicomplexa? Qual que é a característica que ele precisa ter para ser um apicomplexa? Alguém lembra? Hum? Uai. Vocês viram Babésia, que é um apicomplexa. Qual que é a característica de Babésia? Hum? Divino Pai Eterno. Um apicomplexa é aquele parasito que tem essa estrutura aqui, ó. E isso é chamado de complexo apical. Por quê? Porque são parasitos que estão dentro de células e eles precisam perfurar essas células para penetrar, né? E para isso eles precisam ter aqui dentro, ó, um monte de glândulas secretoras de enzimas que vão ajudar a romper ia falar agora, né? Aham, tá, acredito. Então, esses parasitos, todos esses aqui, ó, família Cryptosporidae, Eimeridae, Sarcocystidae e Plasmodidae, todos esses têm em comum terem esse formato de célula quando em taquizoítos, que é uma fase, né, uma das fases de vida. Então, gravem isso. Esse daqui é o mais abundante do ponto de vista parasitário, né? E é um dos mais importantes. Aqui dentro a gente tem Toxoplasma, Neospora, Babésia, Sarcociste, Eiméria, Isóspora. Então, todos esses aí são muito importantes na medicina veterinária. E, lógico, Plasmodium também é importante na veterinária, mas muito mais importante na saúde pública porque causa, né, a malária, que ainda mata muitas pessoas até hoje, né? Então, basicamente, esses são os principais grupos dos quais a gente vai falar aqui no decorrer dessa disciplina, tá?
Beleza? Com relação à morfologia desses parasitos, muda demais da conta, né? Primeiro que são parasitos unicelulares. Eles podem ser parasitos intracelular ou extracelular, isso varia muito, né? Mas o que que é importante que vocês se lembrem, vocês vão perceber isso lá para frente, né? Para um único parasito, eu tenho um monte de formas de vidas diferentes. Então, eu tenho parasito que vai ter trofozoíta, eu tenho parasito que vai ter bradizoíta. Eu tenho alguns parasitos, por exemplo, toxoplasma, sarcocistes, que vão formar cistos. A gente tem alguns que formam gametas, como é o caso de plasmodium, como é o caso de toxoplasma. A gente tem alguns que formam oocistos, que são depois da reprodução sexuada, né? Eles são eliminados nas fezes, por exemplo, como é o caso de toxoplasma, né? Que é uma forma resistente. Então, a forma morfológica desses bichos muda muito. E muitos protozoários têm vários estágios de vida, né? Giardia é facinho, ela tem lá cisto e o trofozoito e só, não tem mais nada, né? Mas quando a gente olha, principalmente esses do filo apicomplexa, não sei se vocês se lembram lá de Babésia, né? A gente tinha várias fases de vida com várias características morfofisiológicas diferentes. Então a gente vai falando sobre isso quando formos falando caso a caso de cada um desses parasitos. Então, na hora que a gente estiver falando lá de toxoplasma, né? Do taquizoíto, bradizoíto, né? Forma um meronte, forma um macrogameta, um microgameta, enfim, a gente vai ver tudo isso lá para frente, tá? Então, quando eu penso em parasito, talvez os protozoários são os que têm os ciclos um pouco mais complexos do que os demais que a gente já viu, tá? Então, basicamente a morfologia vai mudar muito, vocês vão ver, né? Até porque, quando eu penso, por exemplo, em locomoção e motilidade, né? Isso também varia muito. Tem uns que simplesmente têm microtúbulos embaixo ou logo abaixo da membrana, né? Que por contrações eles conseguem migrar, passear pelos fluidos, né? Penetrar numa célula. Então isso é muito variável, né? A gente vai ver, por exemplo, o Giardia, que tem um monte de flagelo, né? Tricomonas também tem um monte de flagelo. Então isso é bastante variável, tá? Uma coisa esses parasitos têm em comum, todos eles. Eles precisam se alimentar de alguma coisa vindo do meio, né? E o trem aqui ficou em cima. Então, eles precisam se alimentar de alguma coisa vindo lá do meio, certo? Isso se dá de duas formas, tá? Eles podem simplesmente fazer fagocitose, né? Então, do jeito que tá, do jeito que ele. Ficou o trem tudo petecado aqui, gente, que bosta. Mas enfim, é porque tem outra foto aqui por baixo que dá para ver melhor. Mas tá. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, essa parte amarela é o meio intracelular, né? E aqui essa parte azulzinha é o meio extracelular. Então o que acontece? Esses parasitos, normalmente, a maior parte deles tem a alimentação por endocitose. Então eles vão fagocitando as partículas sólidas, vão fazendo pinocitose para absorver aquele líquido, tá? Então, muitos deles fazem por endocitose. Outros, como é o caso, por exemplo, dos apicomplexa, a gente vai ver isso lá. Deixa eu ver se tem aqui nessa foto que eu mostrei dos apicomplexa. Aqui, ó. Conseguem ver um buraquinho aqui, ó, nesse parasito? Estão vendo? Isso daqui é o que a gente chama de citóstoma, tá? Esses parasitos do filo apicomplexa, ao contrário de outros, né, que fazem fagocitose, pinocitose, né, ou que tem pseudópodes, como é o caso das amebas, esses citóstomas são pequenas aberturas que servem para esse parasito absorver conteúdo do ambiente, seja do intestino, seja de onde ele estiver.
tá? Então, esses parasitos do filo apicomplexa também tem isso como mais uma diferença, tá? Mas todo mundo é heterotrófico, não existe protozoário que produza a sua própria alimentação, tá? Quando a gente pensa em respiração, esses parasitos eles podem ser aeróbios, anaeróbios, estritos ou facultativos, tá? Então também não tem um padrão, falar assim, olha, todos os protozoários precisam de oxigênios. Não, tem alguns deles que vivem anaerobiose, né? Por exemplo, a gente tem protozoário no rumen, né, que não precisa de oxigênio, eles vivem anaerobiose, não são parasitos, né, mas são protozoários que vivem anaerobiose. Mas boa parte dos que a gente tem no organismo, ou eles são aeróbios, ou eles são facultativamente aeróbios, tá? Então, a gente tem uma variabilidade muito grande, a gente vai falando sobre eles caso a caso. Bom, ele alimenta, ele respira, e aí, o que ele não usa do que ele se alimenta? Tudo o que o parasito não usa, que ele absorveu do meio, seja líquido ou seja sólido, mas que ele não usa para ele, ele expulsa isso por exocitose. Então, aquele vacúolo, do jeito que ele veio, o que ele precisa, ele tira dali, o que ele não precisa, ele joga fora, tá? Então, a excreção dos parasitos é por exocitose desses protozoários, né? Tá. E a reprodução? Aí a reprodução é bastante variada também e tem parasitos que só fazem reprodução assexuada, que é uma reprodução por divisão binária, por cisparidade, tá? E tem alguns que têm reprodução sexuada. Um detalhe, anote isso aí. Todos os parasitos que têm reprodução assexuada, ou que têm reprodução sexuada, eles também, em alguma fase da vida, fazem reprodução assexuada. Mas o contrário não é verdade. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu tenho Giardia, aqui, bonitinha, ele faz somente reprodução assexuada, tá? Então, é um parasito que não tem formação de gametas nem nada. Tem lá 2 trofozoítos, eles vão se dividir da origem a 4 trofozoítos, que vão se dividir da origem a 8 e por aí vai, tá? A formação dos cistos não se dá através de formação de gametas. Então, aqueles que só têm reprodução assexuada, só têm reprodução assexuada. Agora, todos os que têm reprodução sexuada fazem também isso daqui em alguma parte, tá? A reprodução assexuada desses parasitos é chamada de esquizogonia, ou também é chamada em alguns casos de merogonia, tá? O que é isso? Nada mais é do que uma reprodução assexuada onde há, primeiro, divisão nuclear e depois o citoplasma vai se dividindo até a separação completa das duas células, tá? Então, normalmente, né, essa reprodução assexuada ela recebe esse nome de esquizogonia ou merogonia, como é o caso dos apicomplexa, por exemplo, tá? Agora, os que têm reprodução sexuada, isso pode acontecer de duas formas, tá? A reprodução sexuada, ela pode ocorrer por singamia, tá? E aí a gente tem a fração de gametas, que é chamada de gametogonia, a, o momento em que esse parasito ele resolve fazer ou resolve formar gametas, esses macrogametas, deixa eu anotar aqui, ó, calma aí, deixa eu anotar, feminino. Os macrogametas são também uma denominação que é dada para o gameta feminino. Microgameta é uma definição que é dada para gameta masculino. Então, quando a gente tem a formação de gametas, por exemplo, quando a gente pensa em plasmódium, quando a gente pensa em toxoplasma, por exemplo, que faz reprodução sexuada, eles fazem por singamia, né? Então, há formação de gameta masculino, feminino, há uma fecundação, formação de um zigoto, para depois dar origem ao oocisto lá na frente, né? Mas tem alguns que podem fazer esse tipo de reprodução sexuada
unindo os dois citóstomas e trocando material genético, né? Lembram o que é citóstoma? Deixa eu voltar lá. Citóstoma é isso aqui, ó. Tá? Então tem, opa. Então tem alguns, deixa eu riscar aqui. Tem alguns protozoários que se multiplicam ou que se reproduzem sexuadamente apenas trocando o material genético de uma célula com a outra, tá? Isso acontece por esse citóstomo. Então, nesse caso, isso vai acontecer para os apicomplexa, em alguns casos, para os kinetoplastida, como é o caso de Trypanosoma e Leishmania, tá? No caso de Leishmania, Trypanosoma, por exemplo, não tem reprodução sexuada por singamia, não tem gameta, não tem nada disso, tá? Então, basicamente, esses são os dois tipos de reprodução. Alguns protozoários só fazem reprodução assexuada, tá? Mas quando há reprodução sexuada, o indivíduo também faz reprodução assexuada, certo? Então, aquele que se reproduz sexuadamente, ele faz as duas, obrigatoriamente. Ele não consegue passar toda a fase de vida só fazendo reprodução sexuada. Em alguma dessas fases, ele para ali e se multiplica por divisão binária, tá? Tudo bem, pessoal? Entendido essa diferença? A gente vai, para cada parasita, a gente vai focar isso com mais detalhes, né? Na hora que a gente vai falando do ciclo, das fases de vida e blá blá blá, tá? Bom, e aí a gente, para finalizar, tem mais outras duas coisas que são comuns, né? Digamos assim, para todos os protozoários. Então, primeiro, o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico, né, é óbvio, ele tem que levar em consideração também sinais clínicos e tudo mais do indivíduo, mas alguns exames eles podem e são necessários. Alguns dos mais baratos são os exames parasitológicos, tá? Exame parasitológico normalmente é muito barato, ele é fácil de fazer, é rápido, mas ele tem uma pequena desvantagem. Alguém lembra qual que é a desvantagem de um exame parasitológico? Hein? Crianças? Vocês estão por aí? É específico para um parasito, mas assim, específico em que sentido? Isso é bom ou é ruim, Manuel? Aí, no meu ponto de Ruim? vista, é ruim que às Ah. vezes você não tem noção do parasita, mas você quer descobrir se é um parasita. Eu faço para babésia, mas é leishmania. Não, não. Mas primeiro que não tem como você confundir babésia com leishmania, né? Pelo histórico É, do por um animal. exemplo. Não, mas assim, o que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, se eu vou fazer lá um exame de sangue, se é um protozoário sanguíneo, eu vou detectar o que quer que seja que está ali, né? Mas uma das coisas é isso que a Ana Clara acabou de falar. Deixa eu até abrir aqui para eu ler o que que ela falou. É, primeiro, a gente precisa saber quando detectar e onde detectar. Primeira coisa, né? Então não adianta nada, por exemplo, às vezes eu vou fazer exame de fezes para detectar giardia, o animal está com uma diarreia tremenda e eu vou procurar por cisto. Eu não vou achar cisto nunca, porque provavelmente nas fezes com diarreia não vai ter cisto, vai ter trofozoito, certo? Então, primeira coisa é saber o que a gente está procurando e qual a fase, né? No sangue, o que eu posso achar? E outra coisa, o mais importante é que um exame parasitológico ele é muito, muito, muito específico. O que significa isso? É que se eu vejo o parasito, por exemplo, olha uma lâmina lá, que a suspeita é tripanossoma. Veja esse parasito na lâmina, eu posso afirmar com certeza que aquilo é tripanossoma. Isso é um ponto, né? Babésia do mesmo jeito. Agora, se eu suspeito lá, vamos supor o cachorro chegou, eu suspeito que é babésia. E eu vou fazer um exame parasitológico que eu não vejo, aí eu tenho que pensar. Eu falei, mas será que é porque eu não vi?
Será que é porque na minha amostra não tinha, ou será que se é porque realmente não tem? Porque para quem não sabe, um exame parasitológico, a gente busca o quê? A presença do parasito. Isso é importante. Pode ser que o parasito está presente e eu não sei enxergar, certo? Então, esse é um dos principais gargalos. Ele é específico? É, ótimo, mas ele é pouco sensível. O que significa isso? Há muita chance de eu fazer um exame parasitológico e dar um teste falso negativo. Ah, professor, então não se recomenda parasitológico nunca? Muito pelo contrário. O parasitológico é um dos exames mais feitos, né, para o diagnóstico de várias afecções, justamente por isso que eu falei. É muito rápido, é muito barato e é muito específico. Quando bem feito por uma pessoa qualificada, a chance de você ter um bom diagnóstico é alta, certo? Então, o exame parasitológico ele é bom? É, com as suas limitações, tá? Então, é saber quando fazer, qual amostra coletar e o que procurar, né? E é também saber que o parasito não tá, por exemplo, se é um parasito de fezes, como é o caso de Giardia, né, Eimeri e tudo mais, o parasito ele não tá o tempo inteiro nas fezes. Então, eu preciso pensar também, se é um exame parasitológico, eu preciso fazer esse exame repetidas vezes. Porque se eu faço uma e diagnostico que está negativo, eu posso correr o risco do animal continuar doente, eu continuar tendo problema, descarto a minha hipótese que talvez fosse a mais verdadeira, e aí dou um diagnóstico errado, certo? Então sempre tomar cuidado. É bom para um bom profissional, exatamente. E o que que faz você ser um bom profissional? Quer dizer que, por exemplo, acabei de formar, não posso fazer parasitológico? Pode, claro que pode. Mas aí é você saber fazer com responsabilidade, né? Eu acho que o que leva à perfeição é a prática. Isso daí, cara, você tendo um microscópio, você tendo o basicão na sua clínica, você consegue fazer muito rápido, certo? Então, é um exame muito bom de ser feito. Então, justamente, né? Vocês vão ver na clínica, né? Vocês vão ver na semiologia que para você atender um animal na clínica, né? Tô falando na clínica, a primeira coisa que você tem que fazer, anamnese. Uma anamnese mal feita é a mesma coisa de dar um tiro no pé. Por quê? Porque aí você vai meio na tora, você vai meio cego, você não sabe para onde correr, né? Por que que às vezes tem muito veterinário que pede exame de tudo quanto é coisa? Porque ele não sabe nem o que pode ser. Então o animal chega lá, é um cão, por exemplo, com histórico de picada de carrapato, né? Você olha que ele está cheio de carrapato, tá anêmico, tá com, por exemplo, com sangue na urina, enfim. Se o animal está desse jeito, você faz uma anamnese bem feita, consulta o histórico, pode ele não ter carrapato, mas às vezes ele já teve no passado, então isso conta muito. Tá? Então, uma anamnese, um histórico bem feito, conta muito. A pessoa que vai fazer o exame, ela precisa saber qual é a suspeita clínica. Você não vai coletar um sangue e vai falar assim, vê o que tem aí para mim. Não. Você vai pedir alguma coisa, né? Então a pessoa já vai meio que direcionada, tá? Uma outra coisa que também é muito importante, que também é muito visto, são os testes imunológicos, tá? Tanto buscando anticorpos quanto antígenos. Só que aqui a gente tem é, para os protozoários, esses testes imunológicos eles têm uma chance de dar reações cruzadas, né? Mas geralmente ELISA e reação de imunofluorescência são bem bons para o diagnóstico de alguns protozoários, tá? Só que mesmo assim o parasitológico ele ainda é o que é 100% confiável quando ele dá positivo, tá? A gente vê muitos casos aí, por exemplo, de leishmaniose, que é feito o exame, teste imunológico, e aí dá lá um resultado falso negativo, a pessoa, falso positivo, perdão, e aí a pessoa já desespera, enfim, então é complicado. Eu coloquei aqui, mas não é teste imunológico, obviamente, né? Biologia molecular também ajuda pra caramba, né? Hoje em dia é cada vez mais comum a gente ver RT-PCR, né? Ou algumas coisas desse tipo. PCR é uma maravilha, né, Yuri? Mas o preço não é tão bom assim. Então, quando a gente pensa em diagnóstico, sobretudo na medicina veterinária, o PCR ele ainda não é uma realidade muito comum na clínica, tá? Porque é um exame muito caro, demanda de equipamentos que são muito caros, reagentes que são muito caros, então tudo isso acaba, você imagina, você falar para um proprietário e falar assim, olha,
eu preciso de R$ 300 para fazer um exame. Ele vai rir na sua cara. Ele fala, não, R$ 300 eu quero gastar com a sua consulta, com remédio, com tudo, né? É mais ou menos assim. Então, você vê, hoje em dia, teste para Covid aí, né? O povo vende a R$ 250 o teste rápido. Imagina um teste de PCR, né? R$ 500. Então é muito caro porque os insumos são realmente muito caros, tá? E aí a gente tem exames que são também auxiliares, né? Então, às vezes, um exame de imagem ajuda pra caramba, né? Se é, por exemplo, se acomete coração, se acomete qualquer outro órgão, né? Exames específicos que sejam auxiliares no diagnóstico também ajudam, tá? Então, não tenham medo. Como assim, Manuel? Você nunca viu um exame de PCR? Uma técnica de PCR? Não, eu nunca vi uma técnica de PCR. Eu queria saber exatamente isso. Se existem várias coisas, como é que é, se PCR é um termo para várias coisas, ou o que que é. Não. Alguém aqui tem a mesma dúvida do Manuel? Deixa eu só achar um negócio aqui. Eu estava mexendo nisso agorinha. Eu vou botar um arquivo aqui, rapidão. Eu falo assim, porque a gente já passou algumas disciplinas e sempre fala em PCR. Eu já respondi perguntas falando sobre o PCR se é uma melhor alternativa, integrativa, mas se perguntar para mim assim, o que que é um PCR, eu não sei falar o que que é um PCR. Gente, caí aqui, foi mal. É, bom, então foi bom você perguntar, Manuel. Eu vou colocar aqui compartilhar um arquivo com vocês. Vocês estão me escutando, pessoal? Tá. Tá. Vou compartilhar um arquivo aqui com vocês e explico rapidinho o que é. Mas foi bom. Sempre que vocês tiverem dúvida, pessoal, me parem, me perguntem, porque a dúvida de vocês pode ser a mesma do colega, tá? Mas PCR é uma sigla do inglês, né, de reação em cadeia de polimerase, tá? De trás para frente, porque e agora, como é que é? Me esqueci como é. Reaction. Não, mas eu esqueci agora como que é o nome em inglês. Mas é reação em cadeia da polimerase. É polymerase chain, não sei o quê. Reaction. Obrigado. Eu Enfim. perguntei assim porque, assim, a gente já teve até outras disciplinas, integrativa, por exemplo, esse que a professora sempre perguntava, que tipo de exame é bom, o que que você indica, qual que seria melhor. Aí falando de ELISA, É. de anticorpos, e PCR, e toda vez de PCR, PCR, mas se perguntar para mim o que que é um PCR, o que que você faz um PCR, eu não faço a mínima ideia. Beleza. É porque você vai ver isso ainda mais pra frente. Mas eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó. O que que a gente faz? Eu pego, primeira coisa, né? Quando eu vou fazer PCR, eu descubro, eu procuro, na verdade, um pedacinho de DNA daquele meu agente. Então vamos supor que eu estou procurando lá babésia, tá? Um exemplo. A babésia não está no sangue? Está lá no sangue, dentro da hemácia, né? Quando eu pego essa hemácia, coloco ela lá num tubo de ensaio, por exemplo, eu vou fazer o que a gente chama de extração do DNA. Então, eu ponho essa hemácia lá dentro, que tem a babésia, e faço uma maceração, por exemplo, lá com nitrogênio líquido, por exemplo, tá? E vou e macero isso. Para quê? Eu rompo a célula da babésia para expor o DNA dela. Então, isso é uma extração de DNA. Tem várias técnicas que usam um monte de reagentes, enfim. Mas o que a gente faz nessa extração, resumidamente falando, é pegar o DNA que está dentro da célula, expor ele para eu conseguir enxergar. Como que eu vou enxergar? Eu amplifico o DNA dessa minha célula.
né? Então, vocês provavelmente já viram em citologia que lá dentro do núcleo eu tenho um monte de DNA, certo? E aí, esse DNA, quando eu rompo a célula, rompo o núcleo, ele fica exposto. E aí, o que eu faço? Eu venho numa etapa que a gente chama de amplificação e faço isso daqui, ó. Dentro desse tubinho tem lá a minha amostra. É o que o povo está fazendo também com o coronavírus, né? Põe lá o suave no nariz, joga dentro desse tubinho. Aí extrai o DNA, né? Rompe a célula e deixa lá o DNA do vírus, por exemplo, né? Exposto. O que acontece? Eu venho e coloco um monte de reagente, porque eu vou fazer dentro desse tubinho aqui que vocês estão vendo a mesma coisa que a minha célula ia fazer lá no núcleo. Não tem, a gente não, dentro da célula, ela não faz todo o processo de replicação de DNA. Vocês não viram isso lá na biologia molecular, né? Vai replicar o DNA, RNA mensageiro, não sei o que, blá blá blá, não tem isso tudo, né? A gente vai fazer aqui dentro desse tubo o que a célula faria lá. Só que o que é o detalhe que a gente tem aqui? Esse nomezinho aqui, ó, primer, são dois pedacinhos de DNA que vai marcar para você qual que é o pedaço de DNA que você vai reproduzir ele aqui dentro do tubo. Porque você imagina, o DNA de um protozoário tem lá um monte de pares de base, certo? Só que você vai escolher, quando vai estudar, né, fazer um PCR, você escolhe um pedacinho que é específico, que, por exemplo, só o coronavírus tem, certo? Então, você precisa conhecer o agente que você está trabalhando. Então, você pega, escolhe um primer. O que é o primer? Ele vai pegar... Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo de primer. Aqui, ó. Então, olha só. Vamos supor que isso daqui é um primer, tá? Ele é um pedacinho, uma fita, que vai se ligar no DNA da célula e ele vai iniciar e parar a replicação de DNA justamente onde você quer, do jeito que você quer. Por quê? Você vai querer só aquele pedaço que é específico de coronavírus. Por isso o PCR é tão bom, porque ele é muito específico, certo? Então, você põe lá dentro daquele tubinho. Eu tenho um outro slide aqui, só que ele era uma animação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E aí o que vai acontecer? Esse DNA, ele vai sendo multiplicado dentro desse tubo, certo? E aqui, ó, o que a gente chama, né, de amplificação. Então, deixa eu ver se esse daqui é um, ó. Pera, deixa eu compartilhar aqui com vocês que eu acho que fica melhor. Telão. Opa. Deixa eu ver se vocês vão enxergar minha tela aí. Manuel, liga o seu microfone e fala comigo aí se você está enxergando o slide fazendo uns negocinho aí. Todo Tá? movimento. Então tá, olha só. Então, quando eu faço isso, eu coloco lá numa máquina que ele vai grudando esses primerzinhos aqui, ó. Minha setinha vocês também veem ou não? Tá dando pra ver, sim. Tá. Então, olha só, eu pego esse primerzinho que está aqui, ó, e grudo ele, e ele vai falar assim, olha, amplifica só um pedacinho do DNA que é específico para, sei lá, para giardia, para qualquer coisa que você quer fazer, né? E aí, o que você vai fazer? Lá na máquina, a máquina vai colocar temperaturas diferentes, né, que a gente chama primeiro de desnaturação, para abrir o DNA do bicho que você está estudando, depois começa a colocar esses primers e vai replicando, tá vendo? Então eu tinha uma fita de DNA dupla hélice e no final das contas eu passo a ter duas fitas dupla hélice, depois 4, depois 8, depois e por aí vai, certo? Então, isso que a gente faz num estudo de PCR é chamado de amplificação. Então, no início, quando eu faço a extração, eu tenho isso daqui, e a partir do momento em que a máquina, o equipamento vai fazendo um monte de ciclos, no final das contas eu tenho esse tantão de DNA aqui. De uma única cópia que eu tinha, então se na hora que eu pego lá o sangue com babésia, só tinha uma babésia,
No final das contas, eu vou ter DNA como se eu tivesse um monte de babésia. Qual que é a vantagem dessa técnica? É que quando chegar aqui, ó, nesse finalmente aqui, o que que acontece? Eu consigo identificar esse DNA, porque imagina, eu vou ter um montão de DNA, certo? Às vezes, se eu faço um esfregaço sanguíneo e vejo uma babé e tem uma babésia na lâmina, às vezes pode ser que eu não veja. Agora, se eu pego aquele mesmo material e faço esse processo, se tiver uma babese, eu vou ter um monte de DNA depois. E essa é a vantagem. Ela permite que, mesmo em pequena quantidade de material genético que eu tenho ali, eu consiga ter uma chance de diagnosticar esse parasitismo, essa infecção que seja, tá? E aí depois eu pego essa amostra que já tem um montão de DNA do bicho que eu estou querendo procurar e coloco num gel. Esse gel, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Esse gel é um gel, parece uma gelatina, agar, né, que a gente usa na microbiologia, semelhante àquilo. A gente coloca a amostra e tem uma carga elétrica, né? O nosso DNA, o DNA, né, enfim, ele é carregado do ponto de vista elétrico. Então, quando eu jogo uma carga elétrica num sentido unidirecional, então quando eu pego, deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Opa, eu estou experimentando aqui o PowerPoint. Então, quando eu pego e forço uma corrente elétrica nesse sentido, o que que acontece? O meu material de DNA, ele vai correndo nesse gel. E estão vendo que aqui, ó, eu tenho uns pedacinhos. Estão vendo aqui, ó? Umas coisinhas mais brilhantes, né? Bem branquinha, escuro. O que que significa isso? Quer dizer que nessa altura aqui, ó, eu tenho um material genético X nas minhas amostras, certo? Por exemplo, porque aqui a gente mede em pares de bases, né? Que é a quantidade de material genético que eu tenho ali. Então, se na minha amostra positiva padrão, né, que eu uso sempre para comparação uma amostra padrão, se o positivo tem essa bandinha e a minha amostra que eu estou testando também tem uma bandinha como essa, eu posso afirmar que é positivo. Tá? Então é um teste que acaba tendo alta sensibilidade e alta especificidade. E eu consigo utilizar para quase tudo. Por isso que o PCR, né, todo mundo fala muito dele. Qual que é a maior desvantagem, pelo menos ao meu ver? É muito caro. É muito trabalhoso. E você precisa ter uma sacada muito boa para poder escolher muito bem os primers, porque se você não marca o lugar que você quer usar para o PCR, você não consegue fazer direito. Tá? Então, a gente podia ficar uma aula inteira falando de PCR. Tem várias variações de PCR, mas no grosso é isso. Tá? Deu para entender um pouco, Manuel? Não, deu para entender demais, 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 porque não tinha lógica nenhuma disso. Só mais uma dúvida, no caso, por exemplo, você falou sobre a babésia, para coletar o sangue e fazer todo o processo. No caso, se fosse um ácaro ou algum tipo de sarna, eu faria uma raspagem e também poderia replicar o DNA? É, pode fazer, mas é isso que eu estou querendo que vocês entendam. Não, não é porque ele tem tanta vantagem que ele pode ser usado para tudo, entendeu? Se, por exemplo, numa sarna eu posso pegar e fazer um raspado de pele. Eu vou gastar o quê? R$ 1 para fazer um raspado de pele? 50 centavos? Que é o valor da lâmina, entendeu? Então, assim, tem coisa que não compensa. Você pode fazer? Pode, se você for rico, se você tiver, né? Mas não tem necessidade, a verdade é essa, certo? Não, Então, por entendi. isso que o parasitológico ele acaba sendo muito mais usado na rotina, porque do ponto de vista financeiro, e outra, você está lá no fim, sei lá, na minha cidade, Porangatu, você não tem lugar que faz PCR, aí você tem que mandar para fora. Aí você paga toda a despesa com transporte, não sei o que, ainda paga caro num exame, vai sair um exame a 600, R$ 800, certo? Entendi. Assim, eu falo assim, no caso, para fazer o PCR, também eu tenho que ter uma suspeita e uma suposição do que seja, porque se eu coletar Exatamente. no lugar errado, não vai adiantar eu replicar porque eu não vou achar nada. Aham, aham, exatamente. Por exemplo, se você está procurando toxoplasma,
por PCR, dificilmente você vai achar. PCR de sangue, por exemplo, porque ele não está lá no sangue. Você está entendendo? Então, assim, primeiro, uma anamnese bem feita. Segundo, você tem que ter muito claro na sua cabeça quais são as possibilidades dentro daquela sua suspeita que você pode usar para diagnóstico. Às vezes, o que você tem de melhor ferramenta é também a ferramenta mais simples, é fazer um esfregaço lá e olhar no microscópio. Você vai gastar só o seu tempo e alguns centavos para fazer o esfregaço, certo? Agora, se é uma uma doença, né, igual a gente tem agora viral, né, que a gente não tem muitos recursos para o diagnóstico e o diagnóstico por PCR é a única opção ou é a opção mais viável, ótimo. Mas ainda assim, ó, se vocês forem olhar para o coronavírus, o exame de PCR ele não é recomendado para todo mundo. É só para aquelas pessoas que já estão com sintomas há alguns dias. E outra, se a pessoa está 15 dias depois da infecção, o PCR também não pega. Você está entendendo? Então, por isso você tem que entender onde está o agente, qual momento coletar. Então, tudo isso vocês vão pegando com o passar do tempo. Vocês ainda vão ter disciplinas que falam sobre exames laboratoriais, né? A gente vê isso em outras oportunidades, tá?